querem ser comparados a Deus, querem ser Deus, querem ser ponte, caminho entre Deus e o homem. E isso não existe, já temos um único que está entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Mas se você reparar, eles são tão arrogantes que eles querem ser o próprio Deus. Querem honra que pertence somente a Jesus Cristo e a Deus. Meus irmãos, vamos ser simples. O Espírito de Deus é simples. Amém? O Espírito de Deus não tem essa coisa aí, muita coisa, não. Ele é simples. Deus, apesar de ele ser Deus Todo-Poderoso, toda honra e glória lhe pertence. A Bíblia diz Jesus Cristo é a imagem de Deus invisível. Vamos ver Jesus Cristo conforme ele andou. Homem simples, puro, manso. Tão simples que quando eram para lhe prender, o Judas teve que ir lhe beijar para eles saberem entre eles quem era Jesus. O que isso está nos querendo dizer? A simplicidade dele era um homem, parecia comum, como qualquer um deles. Para não confundirem, só levarem um Pedro. O Judas teve que ir lá lhe beijar, não é ele. Agora, hoje você vai na igreja, especialmente aquelas igrejas diabólicas, você vai ver. O pastor, olha o fato brilhoso, tipo tá aí no céu. A mamãe pastor, olha o chapéu, o vestido. Enquanto que a Bíblia nos fala que nós devemos ser simples. Mas você vê o exagero, a vaidade vã. Você não consegue ver que não tem espírito, meu Deus. Que não tem espírito de Deus, que não tem vida. Não tem Cristo. E eu não estou dizendo que nós não devemos nos vestir bem, não devemos estar belos. Claro que sim. Mas até onde eu estou a me vestir bem e estou a exagerar e estou a praticar a idolatria? Até onde o meu comportamento está a glorificar a Deus ou estou a me glorificar, me exaltar eu mesma, além do Senhor. É isso que nós temos que levar, que meditar e levar em consideração, amém? Porque tudo que nós fizemos, tanto em palavras como em atos, temos que fazer em nome do Senhor Jesus Cristo para a glória deles. Conversas diabólicas deles com os demônios. Exaltação das trevas de Satanás. Quem disse que com demônio é para se falar? Não se fala com demônios. Essas conversas que andam ter com demônio nas igrejas. Não. Satanás é mentiroso. Como é que você vai conversar com uma pessoa mentir? Com espírito de mentir? Mentiroso! Mentira! E depois mente, não, tua mãe que é feiticeira. E você vai também lutar contra a tua mãe. Perdão, ainda que fosse feiticeira, a luta não é contra a carne nem sangue, é contra os espíritos. Não nos ensinam isso. Por quê? Porque eles querem trazer divisão mesmo dentro das famílias. Trazer divisão na igreja, trazer divisão na sociedade. Confusão, isolarem as pessoas. Quantas e quantas são nessas igrejas se isolam totalmente dos seus familiares. Se isolam totalmente da sociedade. Em vez de irem, vocês não são luz agora. Vão lá no meio deles, espalham a luz. Sejam luz, iluminam. Influenciam com o sol que vocês são. Fazem a obra, evangelizam. Mas não. O sistema dele é vos isolar. Por quê? Porque quando vocês ficam isolados, vocês se tornam vulneráveis. Totalmente dependente deles. Depois, o carisma, que se preocupam com vocês, que vocês agora têm uma nova família, que é a igreja. Amém, na igreja é nossa família, mas também temos família, sim senhora, nossa família que Deus nos deu. E Deus nos deu por um propósito. Deus nos fez nascer naquela família com um propósito. Então vamos lá glorificar o nosso Deus. Senhor, dê sabedoria, dê graça, dê luz. Amém? Então, atenção, o inimigo é astuto, amém? Práticas diabólicas desses homens hipócritas que cauterizaram as suas consciências. Parecem homens piedosos, homens santos, praticantes do bem, mas, meus irmãos, sepulcro caiado. Sepulcro caiado, raça de víboras. Sangue de Jesus tem poder, não tem nada de bom, não tem nada de bom, são opressores, são assassinos de alma, são assassinos, são malignos, e que o Senhor Jesus Cristo abra os nossos olhos, que o Senhor comece a levantar exército dele nessa época, para abrir os nossos olhos, para nos despertar. Igreja, estamos a viver uma época de engano, e isso só vai de mal a pior, e vai mesmo pior, porque é a palavra de Deus. É palavra de Deus, é necessário que isso tudo aconteça. E a única coisa que pode nos livrar desses enganos é amor à verdade, amor a Jesus Cristo, a sua palavra, o seu nome, a verdade.
Porque quando nós amamos a verdade, ainda que nós estivemos no lugar de engano, a misericórdia do Senhor, porque Deus conhece nossos corações, Deus conhece as nossas motivações, Deus conhece o nosso interior. Então a misericórdia dele vai nos arrancar, vai nos tirar do erro. Eu falo isso por mim mesma. Eu, pela misericórdia do Senhor, se não amasse a Deus, ei, meu Deus, não sei onde eu estaria. E depois eu tenho graça. Se Satanás só conseguisse, eu caí só em tentação do inimigo. Ah, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Mas graças a Deus, apesar da ignorância, eu era ignorante, mas eu amava a verdade. Eu amo a verdade. E eu não negocio. Senhor é Senhor, não tem negócio. E Deus conhece o nosso íntimo, Deus conhece o nosso espírito. Vamos amar a palavra de Deus. Vamos amar ao Senhor. Não ame o homem mais do que a Deus. Não ame o sistema, a religião, mais do que o Senhor Jesus Cristo, a sua palavra. Não vamos fazer isso. Jezebel seduzia o povo à prostituição e idolatria, seduzia ao materialismo. Sabe o que é sedução, né? Imagina aquelas mulheres. Imagina uma mulher sedutora. Ela faz de tudo para o homem fazer aquilo que ela quer. É mais ou menos. O espírito de Jezebel, ela faz isso. Ela vai te seduzir, ela vai te manipular até você fazer o que você quer. E o que ele quer, esse espírito quer? Nos levar à prostituição e à idolatria. Porque ele sabe que a presença de Deus não fica, não está onde há prostituição e a idolatria. Então eu vou lhes seduzir, eles vão se prostituir fisicamente, que é, amém? De todas as maneiras, maneira de vestir, maneira de falar, imoralidade sexual, sexo fora da vontade de Deus, né? E isso nos leva à prostituição ou espiritual, amém? A prostituição física, a prostituição espiritual. O que é a prostituição espiritual? É, você diz que tem Jesus, você diz que é Jesus que você ama, você diz que é crente, mas ainda estás aí nos falsos profetas, anda de profeta a profeta, de quem manda em quem manda. Não estou mesmo lá, mas ainda precisa da proteção. Não estou mesmo lá, acredita em Jesus, mas ainda acredita, crê nos tais ancestrais. Os ancestrais é demônio. Não tem nada a ver, espírito. A pessoa quando morre, morreu mesmo. Isso é prostituição física, porque é espiritual, porque você prostitui teu espírito. Você deve adorar somente o Senhor Jesus Cristo, mas você submete teu espírito aos outros espíritos malignos. Então, essa mistura que você faz é prostituição. E normalmente, o que eu notei, meus amados, isso eu falo por experiência própria, onde há prostituição física, onde há por exemplo, há pessoas que têm tipo, prostituem-se, né, corporalmente, isso é, tem uma vida de prostituição muito elevada, depravada, né, são mesmo depravada, às vezes, por exemplo, têm marido, mas adulteram, tem não sei quantos namorados, estão um com hoje, amanhã já tem outro, ou então tem 2, 3 ao mesmo tempo, nunca estão satisfeitos. Normalmente, onde tem prostituição física, tem prostituição espiritual. E normalmente, onde tem prostituição física, tem feitiçaria. Estou a vos dizer, meus irmãos, tem feitiçaria. Então, a ver você que já lutou. Às vezes você já lutou ou tens lutado, mas ainda tem aquela cobiça dentro de você que precisa se prostituir, que precisa ter relação sexual, você precisa se relacionar, você precisa de prostituir. Tem feitiçaria, tem espírito de Jezebel lá. Não é só prostituição, não é só prazer sexual, não. Vamos dizer mesmo, irmão, e que Deus mesmo se revela. E normalmente, onde tem idolatria, adoração a demônios, pessoas que vão na casa dos quimbanda, a adoração a ídolos, invocam espíritos ancestrais, também tem, cedo ou tarde, você vai encontrar prostituição física. Tem feitiçaria, você não faz só assim, você tem demônio. Então, olha, isso que eu
que eu estou a dizer é por experiência própria. Eu tenho visto isso. Eu tenho visto isso em pessoas. Eu própria lutei contra esse espírito aí de cobiça, esse espírito aí de prostituição, a me induzirem de todas as maneiras. Graças a Deus pela palavra de Deus, a palavra protege, meus irmãos. Porque o inimigo pode até te tentar, mas se você tiver a palavra, confessa a palavra, luta para você obedecer a palavra, chora a graça, a misericórdia de Deus, vai vencer. Feitiçaria. Onde tem prostituição? Ídolos. Tem feitiçaria, tem bruxaria, tem macumba. Quando a pessoa se prostitui, não é só do nada. Só vou dizer que o Senhor tenha misericórdia de nós. Por isso vamos amar Deus, vamos amar a palavra de Deus. Só mesmo Deus é que pode, só mesmo Jesus Cristo é que pode. Vamos amar Jesus. Não vamos negociar nossa fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Espírito de Jezebel nas famílias. Manipulação. Já viram a famílias, o pai, a mãe, os filhos se manipular entre eles? Ah, se você não faz isso, você não ama a mamãe. Ai, amor, se você não faz isso, não me ama. Se você faz isso, tem que me amar. Isso é manipulação. Parem com isso. Isso é manipulação. Deixem de manipular os vossos filhos. Vocês estão a expor eles a Satanás, estão a expor eles a feitiçaria, estão a expor eles normalmente esse tipo de pessoas, se forem crianças, por exemplo, quando crescerem, vão ser pessoas fáceis de lhes manipular, de lhes levar. E normalmente, a maioria das pessoas que passam por isso, geralmente, acabam por casar com pessoas desse espírito. Por quê? Porque eles já cresceram naquele ambiente, estão acostumados. Ei, Jesus, tem misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia. Tem espírito de prostituição mesmo. Prostituição. Faz. E prostituição não é só... Temos meu filho me disse assim, mas uma prostituição não é só que tem relação sexual com alguém e é paga. Não é só isso. Amém? Não é só isso. Prostituição, isso também é prostituição. Vocês que vendem os vossos corpos e são pagas. Isso faz parte da prostituição, mas não é só isso. Todo tipo de relação sexual fora da vontade de Deus, isso é dentro do casamento, de forma santa, é prostituição. É prostituição. Não casaste, tem sexo à torta direita com qualquer pessoa, é prostituição. Você que é casada, tem sexo com qualquer pessoa à torta direita, trai o marido, é prostituição. Amém? É prostituição. E isso tudo, o espírito de Jezebel está atrás disso. Especialmente aquelas pessoas que se prostituem e não conseguem deixar. Aquelas pessoas que têm uma tensão sexual muito alta. Você já viram pessoas que, por exemplo, podem ter relação sexual 10 vezes num dia e não ficam cansadas. Isso é demônio. Isso é alimentar o espírito de Jezebel. É Satanás no corpo da pessoa. O espírito de Jezebel na família também traz sonhos. Vocês já viram pessoas às vezes que sonham. E às vezes o que eles sonham acabam por acontecer. Mas não tem nada a ver com Deus. Alguns até mesmo graça, é o dom de Deus. Mas você tem que ter discernimento. Outros é mesmo espírito de adivinha. Espírito de Satanás mesmo. É mesmo espírito de Jezebel. E as pessoas às vezes pensam, não, isso é dom. Não é. Eles também trazem sonho. São responsáveis por muitos vícios nas famílias, orgias, mortes, idolatria, separações, divórcios, loucuras, doenças psicológicas, doenças emocionais, instabilidade emocional, espírito maligno, amém? Tipo esquizofrenia, pânico, ansiedade, depressão, doenças mentais, algumas alergias não são natural, também é demoníaco, amém? Iniquidades, pecados, iniquidades repetidos na família, que é aquilo que nós chamamos maldição familiar, espírito familiar também, amém? Tem a ver com esses espíritos. E enfim, terminei. Era para fazer só 30 minutos, mas amém. E é mais ou menos isso que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês foram abençoadas ou abençoados. Orem por mim. Até o próximo vídeo. Eu vou continuar com esse tema
como eu já falei, mas não só falando sobre isso, mas também testemunho, amém? Eu fui vítima desses espíritos, desse todo mal, mas graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e venceu e me deu vitória junto com Ele. Que o Senhor vos abençoa. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Se vocês puderem, partilhem. Tem muita gente a ser vítima do inimigo, a estar no cativeiro, né? Tem muita gente no engano, na mentira. As pessoas precisam despertar. E nós vamos nos permitir sermos um meio no qual o Senhor pode usar para as outras pessoas despertarem. A Bíblia diz como é que eles vão ouvir se não tem quem pregue. Então, quem são esses que vão pregar? Somos nós. Então, vamos nos levantar, amém? Como os servos do Senhor, onde o Senhor nos colocar, e usar tudo que nós temos para a glória do Senhor, amém? Como eu estou a usar agora o meu telefone, minha internet, meu tempo, tudo para a glória do Senhor. Que o Senhor nos abençoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.